Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa breve apresentação. Hoje eu vou falar sobre a inclusão do bloco D, do D100 fretes, né, no arquivo do FD Contribuições, né? O que acontece? Muitas empresas ela já têm a escrituração FD Contribuições, né, já com a escrituração completa dos seus documentos de entrada e saída, né, no tocante a notas fiscais. E às vezes fica faltando os documentos fiscais de transportes, né, conhecido como os fretes. E aí alguns usuários sempre nos recomendam, né, a solução para como fazer a inclusão desses dados no arquivo principal. Eu vou fazer uma breve demonstração para vocês utilizando o nosso sistema, que é o SPED XML Excel, vai fazendo a inclusão através do próprio Excel, né, uma demonstração bem básica, mas que serve para ajudar os senhores aí, quem estiver tendo esse problema de inclusão dos dados no arquivo principal da FD Contribuições. Então vamos lá, apresentação. Eu vou sair desta tela aqui. E aqui eu vou abrir o programa do FD Contribuições, né? Eu já tenho aqui um arquivo que está validado, né, do FD Contribuições, já contém os dados dentro da escrituração. Então o que que eu vou precisar fazer, né? Eu vou precisar, primeiramente, incluir pelo menos um documento fiscal aqui dentro do programa da Receita, para que isso facilite a inclusão dos demais documentos via o arquivo do Excel. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar, né, o CNPJ da empresa, vou selecionar aqui um documento de entrada da empresa, a relação de documentos de entrada da empresa, e vou selecionar o D100. Eu não vou ter nada e também não vou conseguir incluir da forma que o arquivo se apresenta de imediato, mas eu posso colocar em modo de edição, né, clicando aqui no ícone editar escrituração, e automaticamente será aberto aqui os blocos que se referem aos documentos fiscais de transportes. São vários modelos que tem, né? CTE, CTOS, CTRC, CTE, enfim, tem vários tipos de documentos. No nosso caso aqui, para não apresentar erro, eu vou utilizar o CTE, o CTRC, que é o documento transporte rodoviário de carga. É aquele antigo documento que era impresso, né? E depois ele foi substituído pelo CTE, que é o eletrônico. Não vou colocar informações no eletrônico porque provavelmente vai dar erro na chave de acesso por ausência da chave de acesso. E como que é só um exemplo ilustrativo, a inclusão de um dado só aqui dentro do PVA, né, de um registro, um bloco, já é o suficiente para que os senhores entendam como funciona toda a sistemática de inclusão do dado dentro do arquivo. Então vou vir aqui, né, vou selecionar o registro D100, entrada, conhecimento de transporte rodoviário de carga, né. No caso aí, se o de vocês forem conhecimento de transporte eletrônico, né, ele vai aparecer aqui, conhecimento de transporte eletrônico CTE. No meu caso, eu vou colocar o conhecimento rodoviário de carga, né, para ele não dar erro na chave de acesso. Então ele vai pedir para eu selecionar um participante, eu só tenho um participante como teste aqui. O número eu vou colocar, sei lá, colocar um número qualquer aqui, 880, colocar a série, aí a data, vou colocar a data aqui, o documento, a base de cálculo, vou colocar que esse documento ele tem a base de cálculo de R$ 100, valor de CMS R$ 12, valor de documentos também R$ 100. São só exemplos hipotéticos, só para que a gente possa fazer a validação dos dados. Então, preencher a conta contábil no bloco D100, aí ele vai pedir para eu preencher os registros filhos, né, que é o D101 e o D105. Então, o D101, vou vir aqui, ele vai me pedir a natureza do frete, eu vou informar que é o frete com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor. Colocar o valor de R$ 100 aqui no valor total do frete. O CST de PIS e COFINS, por se tratar de entrada com direito a crédito, né, eu vou colocar aqui os 50. A natureza da base de cálculo eu vou colocar aqui o 0,7. Base de cálculo vou colocar R$ 100, alíquota 165 e o valor do PIS
a conta contábil novamente. Vou replicar o dado aqui para o bloco D105, né? Vou colocar aqui o valor dos itens R$100, CST, natureza 07, base de cálculo R$100, alíquota 7,6 e valor 7,60. Ok? Vou colocar aqui também esse dado, vou salvar. Vou pedir para o SPED gerar apurações. Ok, gerei apurações e vou pedir para verificar. Provavelmente ele vai dar um erro, porque toda vez que mexe na apuração ele vai mexer no valor da contribuição a recolher. Isso nós só vamos alterar no final. Acho que ele vai dar 2 erros aqui, é super normal, tá? Ele está se referindo ao valor a recolher. Mas eu já incluí um dado aqui, então, um frete, né? Eu já incluí um documento de transporte no arquivo. Aí eu vou exportar este arquivo. Vou exportar o arquivo através do menu escrituração, exportar arquivo. Vou selecionar este arquivo. Vou exportar ele aqui na minha pasta. Vou colocar aqui na pasta downloads. Vou exportar esse arquivo. Então, já foi exportado. Vou abrir agora o nosso programa, que é o SPED XML Excel Sysconv. Esse programa ele tem por finalidade converter os arquivos SPEDs TXT para o formato de Excel. Ele permite o usuário editar dados no Excel e retornar o arquivo para o formato original TXT. É o que nós vamos fazer. Então vou vir aqui na opção SPED XML Excel, SPED único, FD ICMS, FD contribuições, importar o arquivo TXT para o Excel. Então vou selecionar o arquivo que nós acabamos de exportar, vou selecionar aqui que é o PIS e COFINS, vou selecionar o arquivo. Se você que está assistindo esse vídeo precisa fazer essa inclusão e está vendo esse vídeo neste momento, está achando muito rápido, não tem problema, dá para fazer pausado, vai pausando, pausando, porque eu estou fazendo aqui com dados bem simples, mas talvez o arquivo de vocês seja grande e complexo e tenha um processo bem demorado. Então eu vou selecionar o arquivo aqui que eu acabei de exportar e vou convertê-lo para o formato de Excel. Então o arquivo foi convertido do formato TXT para o Excel. Ele gerou o arquivo de Excel lá no diretório, né, na pasta Downloads. Eu vou abrir este arquivo de Excel que foi criado agora e a gente vai fazer algumas edições, só para algumas edições não, né? A gente vai fazer o seguinte. Então eu vou vir aqui no bloco que eu preciso adicionar dados, que seria o bloco D100. Eu já vou ter uma linha aqui do bloco inserido, né? Uma linha de informação, que é aquele documento que nós inserimos lá dentro. E se eu precisar incluir mais registros, tem como? Tem. No meu exemplo aqui vai ser fácil, mas o de vocês também não vai ser muito difícil. Por quê? Eu vou copiar a primeira linha aqui. No caso de vocês, talvez vocês já tenham essas informações em um outro arquivo. Vocês vão precisar copiar e colar neste arquivo. No meu caso aqui, eu vou colocar 10 registros de 100. Vou deixar com o mesmo valor, como se fosse do mesmo participante. Mesma informação de modelo, só que uma coisa que ele daria erro seria o número do documento, né? Então eu vou ter que mudar a numeração do documento. Então mudei aqui os números dos documentos. Então eu tinha um registro de 100, agora eu tenho 10 registros de 100. Se eu quisesse incluir 20, poderia também incluir 30, também poderia incluir 100, 200, 1000 registros, daria para incluir tudo no Excel. Mas você está copiando e colando? Sim, para facilitar o entendimento. Com certeza, no caso de vocês aí, os valores serão diferentes, então teriam que ser incluídos manualmente, né? Ou trazidos dados de uma outra planilha para ser utilizado a função copia e cola, ou digitar os dados aqui, né, conforme esse layout, imputando os dados manualmente. No meu caso, eu só copiei e colei. Copiei e colei o D100, vou fazer o mesmo para o D101. Então, no meu exemplo, eu estou supondo que as informações sejam idênticas, né, iguais, os mesmos valores, né, só o número do documento que está alterando aqui, né. Então, alterei só a numeração dos documentos.
Deixa eu até verificar. É isso mesmo. E aqui também. Então, na prática, isso não vai acontecer, né? Na prática, vocês não vão ter, nem pode ter 10 documentos. Quer dizer, pode ter 10 documentos com valores iguais, porém, pelo menos a numeração do documento, né? E se for eletrônico, a chave de acesso também vai ser diferente. Então, eu fiz a inclusão aqui de 9 registros, né? Então, tinha um registro de frete, né? Um D100, um D101 e um D105. Eu repliquei, coloquei vários registros de 100, né? Então agora eu tenho 10 registros, né? Isso me alterou algum dado? Alterou. Essas linhas, elas devem ser contadas para serem adicionadas no arquivo. Então eu adicionei aqui um total de 9 linhas, né? Então 9 linhas aqui no D100, mais 9 linhas no D101, mais 9 linhas no D105. Então foram 9, 18, 27. Essas 27 eu tenho que adicionar aqui no bloco D990, no totalizador D990. Então 27, agora eu vou ter 33 registros D no arquivo. Além desse registro, preciso alterar mais algum? Sim, preciso alterar aqui o bloco 9900, que ele mostra também a quantidade dos registros que eu tenho no arquivo. Aqui ele está falando que o D100 eu tinha 1 D100, vou ter 10. O D101 tinha 1, vou ter 10. E aqui também eu vou ter 10. Só isso, sim, só isso que altera neste bloco. Este outro bloco não tem alteração. E aqui o totais de linha. Eu tenho que adicionar também aquelas 27 linhas neste registro, né? Então, aqui eu vou adicionar 20, vai dar 115 mais 7, 122 linhas, né? Se eu não estiver errado, é isso mesmo. Vou salvar e agora eu vou converter o TXT novamente para o Excel. Desculpa, o Excel para o TXT e vou importá-la no programa da Receita. Então vamos lá. Vou vir aqui no programa SPECHTML Excel, exportar o Excel para o TXT. Vou selecionar aqui que o meu arquivo é o PiscoFins. Vou vir aqui em Downloads. Cadê o meu arquivo de Excel? Ele está aqui. Eu vou exportar. Exportei para o TXT, né? Gerou um arquivo aqui, né? Com data e horário. Vou dar um OK. Vou lá no programa da Receita e vou selecionar esse arquivo aqui que foi gerado exatamente com a mesma data e horário aqui. Vou pedir para importar, o programa me avisa que já existe a escrituração desse CNPJ, né, no sistema e pergunta se eu desejo continuar, prosseguir, né, sim ou não. Vou prosseguir. Ele vai apagar os dados anteriores e vai adicionar os dados atuais do arquivo. E a partir daí vai mudar nossa apuração, vai mudar nossos blocos. Então fiz um exemplo com 10, adicionando 9 CTEs, só para que vocês entendam, né, a sistemática. Opa, ele deu um erro aqui. Qual foi o meu erro? Vamos ver. 33 e 119. Errei feio na contagem. Vamos lá no Excel novamente. Então, aqui ele está falando que é 119. E aqui ele está falando que é... Quanto que ele falou? Não me lembro. Agora eu vou ter que tentar validar de novo. Foi bom ter dado este erro, que é muito importante. Sempre quando o programa acusa o erro, ele mostra a linha do arquivo que está o erro e o bloco onde está o erro, né? Eu vi ali que ele deu 2 erros, eu consegui só verificar um bloco, mas agora ele vai apontar novamente o erro, eu vou conseguir identificar qual é o outro bloco. A partir daí eu consigo corrigir. Então vou dar um OK.
O bloco D990 ele está falando que é 30, não é 33. E o bloco 9999 ele está falando que é 119. Então, aqui ele está falando que é 30, é o bloco D990. E o bloco 9999 falou que é 119. Vou salvar. Como você viu, você sabe. Aqui ele fala a linha, a posição da linha do TXT, onde está o erro. E aqui também ele fala qual é o bloco, né? Se o arquivo está na planilha, ele já lá na planilha eu consigo ver os blocos. Então o registro, qual registro está com erro? D990, 9999. Qual é o conteúdo do campo? Ele está dando erro porque no conteúdo do campo está com o valor de 33. E qual é o valor esperado, que é o valor correto que o sistema contou? É o valor 30. Aqui mesma coisa. Qual é o conteúdo do campo? 122. Mas qual é o valor correto? 119. Ele já me informa que eu devo corrigir para eu fazer uma nova importação. Então fiz a correção. Vou ter que converter novamente, né? Que eu alterei no Excel. Vou selecionar novamente aqui o arquivo de Excel que eu acabo de alterar. Tá, alterei o Excel. Vou convertê-lo novamente para TXT. Já converti. Gerou um novo arquivo com um novo horário. Agora é o 201253. A gente vai importar o arquivo. Então é o 201253. É isso daqui. Vou dar um OK. Agora ele tem que passar na pré-validação pelo menos, né? Porque a gente corrigiu os erros nos totalizadores do arquivo. Corrigindo os erros nos totalizadores, ele talvez dê um erro agora nos blocos M, que é os blocos da apuração, porque como eu trouxe novos dados para dentro do arquivo, né, então esses dados vão alterar a minha apuração de PIS/COFINS. Aí vai ser necessário eu fazer a geração da apuração dentro do PIS/COFINS e, se possível, fazer uma correção. Lá, ele me informou que deu os erros aqui, né, na apuração. Como que eu corrijo? Clico aqui em gerar apurações, né, ele vai recalcular a minha apuração. Se eu pedir para verificar pendências, né, ele vai verificar pendências. Ficou só 2 erros, por quê? Porque a minha apuração agora, ela deu o valor total da contribuição, ela deu 1,65, então vou colocar aqui 1,65 na apuração e ele me deu 7,6. Então vou copiar aqui no bloco M200, colocar o valor no M205, copiar o valor do M600, colocar o valor no M605, que é o valor a recolher. Se eu pedir para verificar pendências, então agora esse arquivo ele vai estar validado. Só que até então não mostrei para os senhores o que mudou no arquivo, né? Então a gente tem que ver o que mudou. São os dados que nós adicionamos. Seriam aqui os lançamentos. Então eu tinha um lançamento, agora eu passei a ter 10 lançamentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá. É por isso que eu errei nos totalizadores. Eu achei que eu tinha colocado 10, na verdade eu não coloquei 10. Eu só adicionei 9 registros, né? É que um registro, uma linha lá no Excel, é o título, né? O título dos campos. Então esse foi o meu erro, por isso que deu erro. Mas tudo bem. De toda forma, as informações estão aqui e era isso que eu queria mostrar para os senhores. Espero ter conseguido ajudá-los, né, para quem precisa fazer esse tipo de inclusão. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, né, você que já usa nosso software, tentou fazer a inclusão, deu algum erro, entre em contato com o nosso suporte. Espero poder ter ajudado os senhores aí com mais essa dica, né, dica e solução também para alguns. E aguardo os senhores até o próximo vídeo. Meu nome é Claudinei, sou representante da Sysconv Software. Até mais, uma boa noite